Olá, seja bem-vinda à leitura do segundo capítulo do livro Mulher de Honra, da autora Karina Araújo. Vamos lá? Paternidade. Minha identidade. De acordo com minha experiência em aconselhamentos pastoral, percebo que 99% dos casos de mulheres inseguras são as que ainda não compreenderam sua identidade em Deus. O diabo é o pai da orfandade, assim como também é o pai da mentira. A falta do nome do pai pode promover a maior ferida do ser humano. A orfandade é um problema mundial e nela caracteriza-se a desestrutura familiar. A identidade é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que revela sua singularidade. Embora muitos dos traços que constituem a identidade sejam hereditários ou inatos, o meio envolve e exerce influência sobre a formação de cada indivíduo. Por isso, pode-se dizer que muitas pessoas andam em busca de sua identidade. Nesse sentido, a ideia de identidade está associada a algo próprio, uma realidade interior que pode ficar oculta atrás de atitudes ou comportamentos que na realidade não são próprios da pessoa. O desejo do coração de Deus é que tenhamos a identidade restaurada e saibamos que fomos criados por Ele para o cumprimento de um propósito. Porém, com a entrada do pecado, o homem perdeu a conexão com Deus e com isso se instalou a desordem. Aquele que havia dado prazer ao Pai em sua criação agora perde a sua identidade, sentido e propósito. Identidade significa qualidade de idêntico, do latim idem, igualdade e continuidade. Logo, entendemos que o intento do coração de Deus era e ainda é que o homem, como filho de Deus, se torne seu representante, contendo, expressando e transmitindo vida de Deus entre os seus semelhantes. Existem 3 coisas que recebemos da família e que são fundamentais. Primeiro, identidade espiritual, relacionamento e herança. Identidade espiritual é o conhecimento das verdades de Deus acerca de nós mesmos em todas as áreas e condições de existência. A cobertura dos pais é o ponto para desencadear na vida dos filhos a paz. Quando Jesus foi tentado por Satanás, passou por um teste de identidade. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, 3 e 4. Jesus tinha consciência de sua identidade. Por isso, venceu a tentação no deserto. Muitas mulheres estão presas no deserto por não compreenderem isso. Foram libertas do Egito, ou seja, do mundo, mas permanecem no deserto, sem conseguir vencer as tentações, e por isso não podem entrar na terra prometida. A ausência da paternidade gera confusão na identidade. Jesus, ao se submeter ao batismo de João Batista, foi firmado em sua identidade pelo Pai, para nos mostrar a importância disso. Em seguida, uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Mateus 3:17. Jesus veio à Terra para nos levar de volta ao Pai. A entrega de seu único Filho foi a maior manifestação da paternidade de Deus. Ele poderia oferecer um anjo para morrer no nosso lugar, mas um anjo não foi criado à imagem e semelhança de nós. Jesus era e é o próprio Deus. Assumindo o papel de filho, ele foi a pessoa indicada para morrer por nós. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. João 1, 12 e 13. Qual pai daria seu único filho como sacrifício? Quando Deus mandou Jesus vir ao mundo para morrer numa cruz, Ele queria nos transmitir um excelente ensinamento. Dou o meu melhor. Infelizmente, as pessoas têm resistência em pregar o seu melhor na cruz. O seu melhor pode ser uma fortaleza na alma que não entende a paternidade de Deus, não crê na provisão dele ou insiste em ter pensamentos errôneos acerca do caráter de Deus. Pessoas duras de coração preferem manifestar o orgulho. Caso ela se submeta, já é um indício que entendeu o plano e salvação. Foi se submetendo que Jesus alcançou a vitória sobre a morte. Precisamos alcançá-la para que vivamos na eternidade. A salvação é apenas o início de uma experiência maravilhosa que o homem pode experimentar, mas precisamos saber que existe muito mais. Esse muito mais é desfrutar da paternidade do Abba, ainda nessa vida. Filhos ou servos? Só os filhos poderão agir como servos sem que isso afete sua identidade. Deus deseja se relacionar com os seus filhos, não com escravos e servos. O problema é que quando não temos a nossa identidade restaurada, não sabemos se somos filhos ou servos. A palavra de Deus nos fala de duas coisas totalmente distintas. Uma delas é a identidade do homem, que deve ser de filho, e outra trata das ações e motivações. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. João 15:15. Os servos não desfrutam de relacionamento, não experimentam da vida do Pai e de seus segredos. Deus é relacional e deseja ter comunhão com seus filhos para que eles sejam a sua glória na terra. Existe muita confusão nesse sentido. Afinal, somos servos ou filhos? Precisamos crescer e amadurecer para experimentar e seguir na restauração de nossa identidade de herdeiros. Afinal, o servo não tem herança, o filho sim. Vejamos o que diz a Bíblia. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, de 1 a 5. Muitas pessoas que estão servindo ainda debaixo de obrigações desejam a filiação, mas os filhos com identidade restaurada servem como manifestações da graça. Só um verdadeiro filho pode tomar uma decisão. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja o servo. Mateus 20, 27. A identidade restaurada irá trazer de volta o governo que o homem havia perdido no Éden. Costumo dizer, somente alguém com mentalidade de filho poderá ter um coração de servo. Filhos não terão problemas em afirmar: não viemos para ser servidos, mas para servir. O amor é demonstrado pelo serviço.
Os filhos servem por sua consciência de voluntariedade. O escravo, ao servir, espera sempre a recompensa. O serviço dos servos e escravo é pesado, mas o trabalho dos filhos é a manifestação do amor do Pai. Segundo, relacionamentos como uma oportunidade de aprendizado. Todo relacionamento é potencialmente importante. Qualquer encontro que tenhamos pode nos fazer descobrir muitas coisas sobre nós mesmas, seja em nossos relacionamentos amorosos, com a família, com os amigos, relacionamentos casuais e relações de trabalho. Qualquer tipo de relacionamento pode ter um impacto sobre nós. Relacionamento é a capacidade moral e emocional de estabelecer conexões. A base para o relacionamento é a confiança, e para que ela exista é necessário haver integridade. A família é o protótipo que vai ser reproduzido. Quando as emoções estão feridas, sem sombra de dúvida, os relacionamentos estarão comprometidos. As pessoas se relacionam uma com as outras através das emoções. Logo, um indivíduo ferido nas emoções não passará de um simples indivíduo. Como o próprio nome diz, indivíduo vem da raiz da palavra individual, que deu origem a outro termo, individualismo. Geralmente, o individualista só pensa nele e expressa pouco ou nenhuma solidariedade. Há quem diga que os individualistas não tenham um caráter egoísta. Infelizmente, os avanços tecnológicos têm sido uma ferramenta ruim no sentido de as pessoas passarem a desenvolverem atividades solitárias a partir dos primeiros anos de vida. Entendo que a individualidade consiste em termos consciência de nossa condição de solitários no sentido de solitude mesmo. Não confundamos solidão com solitude. A solitude é um momento de reflexão que qualquer pessoa pode passar, mas que é para ela não confundir que está sozinha por este motivo. A solitude não traz pesar, a solidão sim. A individualidade pode ser, até certo ponto, algo proveitoso no sentido de solitude. No entanto, processos contrários à individualidade, onde um dos cônjuges sente-se ofendido quando o outro não compartilha com ele seus momentos de reflexão, poderá sentir um desgaste na relação. Para que isso não aconteça, temos de ter discernimento de não sermos egoístas. O altruísmo ajuda as pessoas a se relacionar melhor com as outras. E egoísmo é o contrário. O egoísta tem tendência a se relacionar-se consigo mesmo. Terceiro, herança é a mais importante e a mais negligenciada pela Igreja Ocidental. É estabelecido na Palavra de Deus como uma lei. Deus é um Deus de gerações. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A lei da herança significa que Deus honra os antepassados, isto é, o princípio do entesouramento de promessas. A lei da herança tem um conceito de justiça baseado nas consequências de uma atitude boa ou ruim. Os pais deixam para os filhos um legado de bênção ou maldição, de acordo com o seu posicionamento ou não na palavra de Deus. Os israelitas, em sua jornada até Canaã, foram impedidos de entrarem na terra prometida. Mesmo havendo sido libertos do Egito por meio de Moisés, uma tipificação de Cristo, eles tinham uma mentalidade de escravos. Eles viviam murmurando e se lembrando das coisas passadas. O que você pensa, o que você diz, a atitude que você tem
e como você age quando está no deserto determinará quanto tempo permanecerá nele. Moisés declarou aos israelitas que a jornada até a fronteira de Canaã, a terra prometida, deveria durar apenas 11 dias. Contudo, levou 40 anos. 40 anos é tempo demais para rodear qualquer montanha. Em 11 dias se vai de Horebe a Cádiz de Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Deuteronômio 1:2. O resultado para aquela geração foi trágico. Nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais. Deuteronômio 1:35. É certo que os filhos de Israel herdaram a terra prometida, mas não aquela geração, exceto Calebe e Josué. Isso significa que os gigantes, as cidades fortificadas, a numerosidade dos inimigos, apesar de apresentarem dificuldades, não representavam nada diante do poder de Deus. O problema que realmente derrotou o povo de Israel foi o medo e a incredulidade. Esses dois sentimentos provêm de um conflito interior relacionado à forma como lidamos com a nossa identidade em Deus. Não devemos julgar os israelitas, porque fazemos a mesma coisa que eles fizeram. Nós nos mantemos cercando a mesma montanha, em vez de progredir. Isso acontece pelo fato de não nos relacionarmos com Deus como deveríamos. O povo de Israel foi impedido de entrar na terra prometida, pois tiveram medo de se relacionar com Deus. Eles não ouviam a Deus e, por isso, não mudaram a sua maneira de pensar. Entender a diferença entre a antiga e a nova aliança é fundamental para vivermos plenamente. Na lei, a maldição alcançava até a 3ª e 4ª geração. Na graça, disse Deus: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Hebreus 10:17. Nossa vida é ferida pelo pecado, sendo que essa maldição é anulada na cruz de Cristo, quando por ocasião da verdade revelada somos regenerados, um novo nascimento. Quando o homem pratica um pecado, a própria consciência o acusa, pulsando em culpa, não por terem se cumprido as expectativas de Deus. Logo, a sensação que se tem é de réu diante do justo juiz, Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Romanos 3:20. A lei nos torna conscientes do pecado, mas não tem o poder de nos salvar, pois nenhum homem pode cumpri-la. Para isso, Deus enviou seu Filho Jesus, que de unigênito passou a ser primogênito entre muitos irmãos, tornando-se nosso pecado, para que fôssemos a sua justiça. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Nossa realidade hoje é Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Isso significa que toda maldição da lei foi anulada em Cristo. Ele se fez maldito a fim de nos tornássemos benditos. Para vivermos essa realidade, precisamos nos apropriar dela. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte.
Romanos 8, 1 e 2. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1,17. A lei foi dada. Nos passa uma ideia de distância, de separação. A graça e a verdade vieram. Nos dá uma ideia de proximidade, intimidade, de trazer algo e permanecer conosco o tempo todo. No tempo da lei, era o homem que tinha que ir até o sacerdote quando pecava. Agora, no tempo da graça, é Jesus que vem até nós quando pecamos, mostrando graça e amor, que nos constrange até o arrependimento. Jesus trouxe a graça consigo mesmo. Ele não deu e se ausentou. Ela veio consigo porque Ele é a encarnação e personificação da graça. A graça é uma pessoa, Jesus Cristo. E como pessoa se estabelece um relacionamento. Não se pode ter um relacionamento com duas tábuas de pedras frias e pesadas. Se tem uma intimidade com a graça, a pessoa da graça, a graça encarnada, Jesus Cristo, que nos dá calor pelo seu amor e leva nosso fardo pesado pela condenação do pecado na lei para substituir com um fardo suave e fácil de carregar na graça. Somos a noiva do rei. Hadassah, conhecida como Esther, perdeu seus pais na tenra idade. Ela foi criada por Mardoqueu, um primo distante. Certa vez, Esther, uma simples órfã judia, tornou-se a rainha do Império Persa, povo que dominava o mundo na época do rei Assuero. Hadassah nunca imaginou que sua vida fosse tão transformada e de uma simples súdita fosse a mulher mais ilustre entre tantas outras estrangeiras daquele tempo. O vocabulário estrangeiro é originado do acusativo latim extraneum, adjetivo que se origina da palavra extra, fora ou para fora. Portanto, em latim se dizia que era extraneus, quem era de fora. Era estranho para qualquer mulher, mesmo nascida na Pérsia, que se tratava com excesso rigor para se apresentar diante de um rei que via a aparência da pessoa e a julgava com os sentidos da alma. Mas de uma maneira simbólica, a narrativa da vida de Esther aponta para o cuidado de toda mulher que deixa ser tratada diante das circunstâncias da vida para conquistar o coração do Rei Jesus. Nosso amado Pai jamais nos olhará exteriormente em detrimento dos mais puros sentimentos do nosso interior. Muito pelo contrário, Ele avaliará os processos. Os processos que Hadassah viveu, a exemplo do próprio nome que foi alterado para Esther, apontam para algo relacionado a uma nova identidade, quando passamos a fazer parte do mesmo ambiente geográfico daquele que nos chamou para a luz. Esther significa estrela. Toda estrela brilha, e se brilha, tem luz natural. O palácio do rei Assuero era um lugar mais iluminado da Pérsia. Seus jardins eram os mais suntuosos, suas dependências eram as mais acolhedoras, e seus convidados eram especiais, assim como eu e você. Certa vez, o rei Assuero resolveu dar uma festa que durou alguns meses. Ele convidou todas as pessoas e ofereceu a elas os melhores vinhos e os mais excelentes banquetes. Naquele tempo, o acesso ao rei era limitado. Quem chegasse à sua presença sem antes ter sido avisado poderia ser condenado à morte. Esther quebrou todo esse paradigma apresentando-se ao rei, e ao contrário do que muitos pensavam, ele estendeu seu cedro, concedendo-lhe a honra de recebê-la.
Esther era uma jovem muito bonita e foi escolhida juntamente com outras jovens virgens para estar na presença do rei, já que ele iria escolher dentre elas a sua rainha. Porém, antes de Esther estar na presença do rei, ela passou por um processo de embelezamento que constituía em 1 ano de tratamento. Mas isso não se deu do dia para a noite. Houve todo um preparo para que ela assumisse o reinado e agisse com ousadia. Naquele tempo era assim. Para chegar à presença do rei, qualquer pessoa teria que fazer mirabolantes formas e agendar com os homens de confiança do monarca uma audiência com ele. Poderia levar meses ou anos, a depender da necessidade e disposição do rei. Dentro do próprio palácio, Esther fez algumas proezas para chegar à presença dele. Hoje, como filhas do rei, não precisamos passar literalmente por processos de embelezamentos. Infelizmente, Esther desfrutava do mesmo espaço geográfico do rei, mas passava dias ou meses sem ver a sombra do monarca, muito menos sentia sua presença. No entanto, nós, como mulheres de honra, temos o privilégio de desfrutar do mesmo espaço geográfico do rei, assentado com ele nas mesmas regiões celestiais. Neste espaço, o Rei Jesus estende o seu cetro a qualquer hora do dia, da noite, para suas filhas. Eu e você, basta crermos. Conquistando o coração do rei. Desde a infância, a despeito das perdas dos pais, todos os acontecimentos da vida de Esther foram cuidadosamente traçados para que viessem a culminar nesse ponto importante da narrativa bíblica. Ao lermos todos os contextos que ela vivenciou, percebemos a obediência, a submissão, a coragem e o desprendimento dessa jovem, que sem sombra de dúvida foram qualidades e virtudes geradas em seu coração desde a infância, através de todos os acontecimentos que o Senhor usou para cumprir seu projeto redentor na vida do povo judeu. Tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Esther 12:2. Assim como Esther, precisamos passar por um tratamento de beleza, que é o processo de transformação. Não podemos nos apresentar de qualquer maneira. Devemos arrancar as folhas secas do jardim, limpá-lo, embelezá-lo, para termos diariamente um encontro com ele. Se seu jardim tem folhas secas, ele está abandonado. Por que não crer na paternidade de Deus? Você não tem comparecido para dialogar com ele. Entre pai e filha, há diálogo, você sabia? Mas é um grande processo meditar nesse corre-corre da vida. Estamos tão envolvidas com o tempo e as horas que tudo para nós tem que ter um efeito tipo miojo. O processo de preparar um miojo é rapidinho. Pensamos que nosso relacionamento com Deus, através da meditação e oração, tem que ser tudo rapidinho também. A ansiedade é constante. A paciência só se esgota em imaginar permanecermos alguns minutinhos da nossa vida sentada no banquinho do jardim secreto conversando com ele. Costumo dizer que Deus valoriza os processos, não os resultados. Não que os resultados sejam sem valor, mas os processos merecem ser valorizados por nós e avaliados por Ele. Os processos fazem com que as transformações aconteçam e a glória dele se manifeste. A primeira transformação que precisamos ter
consiste em termos a convicção da nossa filiação, uma vez que ele foi moído por nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías 53. Logo somos novas criaturas, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. 1 Coríntios 5:17. Quando abrimos mão da velha natureza, nos convencemos das verdades que libertam e curam e assumimos nossa real identidade de filhas do Abba Pai. O preparo. Nos primeiros 6 meses, Esther recebeu um tratamento de mirra. A mirra é uma planta medicinal cujo azeite era usado na antiguidade para ungir os cadáveres antes do sepultamento. Portanto, a mirra tipifica a morte. Nos outros 6 meses, ela foi tratada com especiarias, perfumes e ungüentos. Entre as especiarias mais conhecidas estavam os aloés e a cássia. Os aloés possuem um sumo amargo e laxante. A cássia é uma flor bela e aromática, e seu fruto se dá em vagem. Ambos possuem propriedades medicinais. Aloés e cássias representam a ressurreição. Em outras palavras, para podermos estar na presença do Rei, precisamos passar pelo processo de morte e de ressurreição. Afinal, somos como virgens puras que estão sendo preparadas para ser apresentadas a Cristo. Assim como ele morreu e ressuscitou, da mesma forma, fomos mortas com ele e recebemos a vivificação do nosso espírito. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi para um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. 2 Coríntios 11:2. Assim como Esther, somos mulheres escolhidas. Porém, apesar de sermos a noiva de Cristo, ainda não estamos prontas para o casamento. Diante disso, é necessário que sejamos preparadas para as bodas do Cordeiro, como é dito em Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:7. Muitas vezes esse processo será um preparo doloroso, porém imprescindível, se desejamos verdadeiramente viver. Passar por ele representa a morte do eu, da velha natureza que se corrompe segundo as concupiscências da carne. Essa velha natureza dá lugar a uma nova identidade. Isso faz parte do processo de embelezamento espiritual, porque somos a noiva de Cristo e devemos nos preparar para as bodas do Cordeiro. Esther simboliza a Igreja de Jesus na Terra, pois estamos vivendo dias de preparação para o grande encontro com o Senhor Jesus. Sendo assim, devemos nos alegrar por ter passado pelos processos de morte e ressurreição diante do decreto de Amã para exterminar o povo judeu. Esther foi capaz de agir em total submissão, seguindo cabalmente as orientações de Mardoqueu, não se preocupando com seus próprios interesses, mas com a integridade ela agiu em ousadia e coragem, adentrando na presença do rei com o objetivo de salvar a nação de Israel. Muitas vezes precisamos passar por momentos que consideramos estranhos, não sabendo que muitas pessoas estranharão nossas atitudes quando somos convencidas da nossa nova identidade. Quando temos plena convicção de quem somos, assim como Esther, nada soa de maneira estranha, mas familiar. Um servo pode achar-se excluído de seu ambiente, mas uma mente de filha, quando preparada para suportar os processos, vence cumprindo todos eles. Logo,
As circunstâncias adversas mudam tanto para mim quanto para as pessoas que desfrutam da minha graça compartilhada. Assim como Esther recebeu o livramento da sentença de Amã em ser exterminada, a sua atitude de fé em derrubar o decreto do inimigo estendeu a vida a todos que tinham algo em comum com ela, uma identidade em Deus. Descobrindo as causas. O fato de ter sido gerada na bastardia abriu portas de entrada para a perseguição demoníaca em minha vida. A primeira classe de demônios que foi apresentada foi a rejeição. Precisamos compreender a importância de tratarmos as raízes dos problemas, pois a Igreja do Senhor tem deixado muito a desejar nesse aspecto, não tratando o cerne da questão. É impossível tratar uma febre dando ao paciente somente dipirona. É necessário fazer um exame clínico para diagnosticar a causa e tratá-la de forma adequada. O desejo do coração de Deus é que os filhos sejam reconciliados com seus pais para que ele possa se reconciliar com todos. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4:6. As causas estão nas casas. Certa vez, ouvindo minha amiga Arlete Pinheiro Gomes, compreendi que a maior parte das causas de feridas e traumas está nos lares. Quando os pais não cumprem o papel estabelecido por Deus, eles deixam seus filhos vulneráveis. Fomos vocacionados para amar, chamados por Deus para essa missão, mas como podemos dar o que não temos convicção de que já recebemos? A promessa de Deus no livro de Malaquias torna-se inconcebível nos dias de hoje, aos olhos de muitos lares, onde o amor se esfriou. Neste caso, a família exerce um papel decisivo no desabrochar de todas as vocações e no seu desenvolvimento. Quando os pais não exercem o que foram chamados, geram filhos desajustados. Essa vocação alude à ideia que todos nós fomos chamados para nos reconciliarmos uns com os outros. Durante a reconciliação, vemos a manifestação de Jesus naqueles que se reconciliam. Alguém tem de dar o pontapé inicial para as fortalezas de frieza e distanciamento serem derrubadas. A princípio, seriam os pais. No entanto, pelo que tenho observado, os filhos estão mais adeptos ao diálogo que eles. Há igrejas cheias de jovens que entenderam essa verdade. As conversões dessas escalas de pessoas jovens, a princípio consideradas imaturas, têm demonstrado que não é preciso idade para a maturidade ser uma realidade na vida de alguém. Jovens entre 12 a 20 anos têm despertado o amor e compreendido os pais que não levaram para os caminhos do Senhor, mas influências de amigos da mesma faixa etária cumpririam o propósito de levá-los. Por um lado, existem amizades que levam as pessoas para o mau caminho. No entanto, feliz é aquele que tem um amigo que se converte ao Evangelho da Graça e os leva para o mesmo caminho. A palavra de Deus diz que os pais devem ensinar aos filhos nos caminhos do Senhor. Porém, são os filhos que estão ensinando muitos pais a darem os primeiros passos. E mesmo assim, muitos deles não se convertem. Certa vez, o salmista declarou: "Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos." Salmos 119, 71. Os sofrimentos são passageiros, mas seu proveito torna-se honroso e permanente. As perseguições e afrontas visam nos prejudicar, mas Deus predomina e faz redundar em benefícios.
Depois que compreendemos essas verdades, o início de nossa vida não passa a ser no útero da nossa mãe, mas no princípio, quando Deus criou os céus e a terra. Tome posse do seu início, não no útero de sua mãe ou algum contexto da infância, adolescência ou vida adulta. Faça como Jesus, que ao completar 12 anos de idade, se perdeu dos pais. Há horas que na nossa vida que teremos que julgar. O verbo perder pode significar um passado que deixou de influenciar negativamente sem que precisasse deletá-lo. Ninguém consegue deletar uma trajetória de vida, mas consegue paralisar as forças de pessoas usadas pelo inimigo que conspiraram um dia contra nós. Confesso que durante anos foi muito difícil o meu relacionamento com Deus, pois a visão que eu tinha dele era completamente distorcida. Conhecia um Deus distante e muito rígido, que ficava à espera de que eu errasse para me corrigir. Essa visão equivocada que eu tinha era devido ao fato de ter sido rejeitada e abandonada pelo meu pai biológico. Por outro lado, fui abusada sexualmente pelo meu padrasto. Entendemos que o pai representa a figura de Deus em um lar. E quando esse pai não cumpre o papel de sacerdote, o caos se instala. Os filhos crescem sem nenhum referencial. Fui criada em uma família fria, onde raras vezes havia demonstração de carinho. Pelo contrário, a relação era substituída pelo trabalho. Isso trouxe muita dificuldade para o meu relacionamento com Deus. Só consegui enxergar Deus como meu pai depois de compreender que meu pai biológico e meu padrasto eram dignos de compaixão e misericórdia, pois não podiam dar o que não receberam. A partir desse momento, eu os perdoei e consegui ser livre para viver um relacionamento de intimidade com Deus. Você poderá se perguntar agora: e eu? O que darei se não recebi? Quando você está cheia de Deus, ao contrário de seus pais que nunca transbordaram da presença dele, você tem condições de dar amor, sim. Infelizmente, o maior indicador de feridas na vida de uma pessoa é a perda dos vínculos familiares. Para garantir a saúde emocional de um indivíduo, é necessário que ele receba dos pais tempo de qualidade. Vários estudos comprovam que existe uma condição essencial, primeira, e determinante para que os filhos aflorem. É grátis e está ao alcance de todos nós. Trata-se de uma ferramenta poderosa: dedicação, presença, cuidado, atenção e amor. Quando os vínculos biológicos causam frustrações, inevitavelmente a intimidade com o Abba Pai, fica comprometida. Costumamos transferir a mesma relação de paternidade que tivemos com os nossos pais biológicos para Deus. Depois que nos convertemos, difícil é imaginar a bondade, a paciência e o amor que emanam do reino da glória sobre as nossas vidas. Estudos comprovam que mais de 30% dos americanos convertidos creem no poder de Deus, mas duvidam de sua fidelidade. Esse poder de Deus refere-se à prosperidade. Eles creem que Deus pode prosperá-los, mas não perseveram quando são abalados na fé durante a caminhada. Essa triste constatação é devido ao fato de os filhos receberem a provisão de seus pais biológicos, mas esses pais não corresponderam fielmente à união da família depois de os filhos criados. Lamentavelmente, muitos pais abandonam a família ou adulteravam, trazendo sofrimento e desequilíbrio. Nessa relação, a confiança era comprometida
Ou seja, os filhos desacreditavam da eficácia da paternidade. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11, 13. Infelizmente, muitas pessoas desconhecem o poder que habita dentro delas e que pode assegurá-las de sua verdadeira filiação. O Espírito Santo não pode ser comparado a uma filiação biológica. Quando ele vem habitar em nós, ele traz uma natureza santa, irrepreensível e cheia de bondade. Logo, não seria justo transferirmos a mesma relação caótica que muitos de nós recebemos ao Deus maravilhoso que manifestou sua bondade nos dando além do que possamos imaginar. Deus de relacionamento. Deus nos criou para os relacionamentos, pois é por meio das relações que recebemos o que de fato nos é importante: senso de amor e senso de valor. Quando uma família não atenta para as relações, os filhos são feridos, pois não se sentem amados, valorizados e pertencentes ao mesmo espaço que as demais pessoas de convívio. O papel mais importante dos pais é amar seus filhos como Deus nos ama. Devemos entender que o amor nos arremete à renúncia, entrega e doação. A vida é um dom dado por Deus que só faz sentido quando compartilhado. Portanto, amar requer de nós uma oferta voluntária, assim como Cristo se entregou por nós como oferta viva. Toda mulher de honra é singular. Logo, toda mulher singular deseja ser amada. A paternidade de Deus revela o amor dele pela humanidade, sem nenhuma acepção de gênero. Toda voluntariedade parte do princípio que me dispus a ter uma mente transformada. Embora muitas mulheres tenham tido experiências ruins no passado em relação à falta de amor, Deus, como um pai, nunca desistiu de convencer na consciência de cada uma delas a verdadeira essência do amor. O amor sofre, o amor tem paciência e tudo suporta. Se um dia pais, parentes ou amigos foram pessoas que nos causaram frustrações, o melhor remédio é amá-los. No dia que Jesus se perdeu de seus pais, parentes e amigos e permaneceu em Jerusalém, foi maravilhoso. Esse contexto nos ensina fortes lições. Foi seu pai, mãe, amigo ou um parente que levantou contra você o calcanhar? Se perca dessas lembranças que querem lhe convencer de uma origem falsa. Comece do princípio. Mulher de honra, experimente ser uma só com aquele que habita no seu templo, Jesus.